Neste vídeo vamos fazer download do Linux Server, instalar Linux Server, compartilhar pasta com Windows e usar o APN como parte gráfica. Então esse aqui é o site onde você vai fazer o download do ISO, para você poder gerar o seu Linux bootável. Você faz aqui o download, é demorado o processo, eu já tenho o download feito, então não vou fazer o download. Você pode usar o Rufus para gerar um pendrive bootável. Então vamos lá, vamos instalar o Linux. No caso aqui, tá, eu estou usando uma máquina virtual para que eu consiga salvar, né, a imagem, criar um vídeo. Mas você vai fazer isso na máquina real. Tá? Eu bootei com pendrive, ele parou naquela telinha, deu enter e ele está seguindo o processo. Tá? Eu vou acelerar o vídeo e a hora que ele parar, eu explico se tiver alguma coisa diferente. Então aqui ele está pedindo a versão, vamos instalar em inglês, tem em português também, mas nós vamos instalar a versão em inglês. No caso aqui o layout do teclado, né, tem que escolher qual que é a versão, estou deixando tudo default, que ele está confirmando a versão, tá? Então, só concordando. Placa de rede aqui ele não detectou ainda, tá? Mas se tivesse detectado ele já ia dar um número de IP. Estou fazendo só o padrão. Aqui requer uma atenção, ó. Apesar do HD nosso de teste ser de 20, ele quer criar um espaço de 10 para ser usado. E a gente quer que use o HD inteiro, então vou mudar, tá? E aí ele coloca, sempre ele vai colocar o tamanho total ali. Eu vou editar, tá? Ele tá vendo que ele coloca do lado, no caso nosso 18.000, então eu estou repetindo. Se fosse um HD de 1 TB, eu colocaria 1 TB, tá? Ele volta para a tela, você confirma ali os valores, tem que ser iguais, que a gente quer usar 100%. Aí eu vou dar continuar. Aqui ele vai pedir usuário e senha para quando ele acabar de ser instalado, com qual usuário, qual senha você quer fazer o acesso, tá? Então eu vou criar aqui um fictício, vou chamar o servidor 01, porque se eu tiver o servidor 02 e assim por diante. Importante você não esquecer essa senha, porque ela é uma senha de administrador. Aqui eu vou dar continuar. E aí ele vai fazer o processo de instalação. Quando tiver alguma dúvida ele para aqui e vai perguntando. Aqui, ó, vamos instalar o SSH. Então eu vou marcar ele, vou dar continuar. Mesma coisa, vai começar a instalar, vou acelerar o vídeo. Aqui, ó, ele já instalou, então eu pedi para ele rebootar, tá? Você tira o pendrive, senão ele vai tentar instalar novamente. O processo inicial é demorado, ele rebuta e termina a instalação, tá? Então também acelerei. Ao final, tá? Vou esperar acabar aqui. Ao final ele para nesse aí, ó, login. Aí você vai colocar o login e senha que você já tinha definido. E ele dá o IP, tá? Observa ali que tem o IP. Então por esse IP é que nós vamos acessar a máquina e o painel, estando na rede.
Vamos lá, como é que faz para compartilhar? Aqui é o comando para instalar o Samba. O Samba, ele é necessário para compartilhar na nossa rede, tá? Ele tem que ser instalado. Ele não existe lá como default. Aqui ele está pedindo usuário e senha do administrador. No nosso caso nós criamos iguais, né? Então, confirma, tem que confirmar. Ele vai começar a instalar. Deixa eu dar uma acelerada. Então ele instalou. Ele já instalou o Samba. Tá? Agora nós vamos instalar o Apenion. Ele vai instalar o Apenion. O Apenion também é um procedimento simples, é só uma linha, né? Mas o processo ele é um pouco demorado, tem que fazer o download, né? Então eu vou dar uma acelerada. Já instalou. Ele dá essa configuração, tá vendo? Ele vai dar o IP da máquina, ele vai dar a porta, ele vai dar um barra, um número que é uma segurança, para que ninguém consiga acessar, né? Então, tem que saber esses três itens aí, né? Tem que saber o IP, tem que saber a porta, tem que saber esse código que ele colocou. A porta e o código você pode alterar depois na configuração do Apenion. Não é o nosso caso aqui. O que a gente vai querer alterar é o usuário e a senha, porque tá vendo? O usuário colocou umas letras aí esquisitas, né? Então para isso a gente tem que acessar o menu do Apenion estando no terminal, tá? Essa parte aqui nós vamos falar que nós estamos no terminal. Ele não está dando porque eu não tenho acesso de administrador, tá? Então eu deixei proposital esse erro. Então aqui eu tenho que dar o sudo para que ele execute como administrador, tá? Sudo su, quer dizer, eu vou entrar como administrador, tá? Ele vai pedir a senha de administrador, você coloca lá a senha de administrador e ele vem o painelzinho, as opções, tá? Que a gente vai usar é a 5 e 6, no caso a 6 primeiro, que é alterar o usuário, ou pôr no usuário mais fácil, né? Depois eles vão alterar a opção 5, que é a senha. Eu vou pôr uma senha aqui mais fácil para a gente conseguir entrar. É uma máquina local, é teste, por qualquer senha, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então com isso eu já instalei o painel e configurei o usuário e senha. Agora eu vou mostrar como é que usa. Então como é que eu vou usar a parte gráfica do Apenion? Então estou entrando agora pelo browser, né, pelo navegador, colocando aquele endereço de IP que ele deu, aquela porta e aquele código. Tá? O usuário que eu mudei no número 6 e a senha que eu mudei no número 5. Com isso eu estou acessando o servidor Linux usando uma parte gráfica, tá? Que eu tenho mais facilidade. Essa parte que eu estou fechando, que eu não vou configurar nada agora, nem preciso. Tá vendo? Já me dá CPU, RAM, os dados. Mas não é aqui que eu vou mexer, tá? Eu preciso ajustar a configuração lá do Samba para ele compartilhar. Eu instalei o Samba, mas eu não coloquei a permissão, não coloquei qual que é a pasta. Aí eu vou fazer isso aqui primeiro abrindo as portas, tá? Tem as regrinhas de porta, tem que abrir 4 portas. Então eu vou colocar aqui as portas.
Então essas são as portas que ele pede para configurar no firewall. Tá? Como eu instalei o Append, eu vou usar o firewall do Append. Se fosse lá no terminal seria diferente. Agora eu vou lá em Files, porque eu tenho que ir na pasta, que nem eu estivesse usando um outro programa para editar, tanto faz. Tá? Eu vou fazer por aqui porque eu tenho mais facilidade de fazer por aqui. Então eu vou localizar a pasta etc e depois a pasta samba. Vou achar aqui a samba. Aí eu vou localizar o arquivinho de configuração, que é esse aqui. Vou dar 2 cliques, tá? 2 cliques ele abre esse arquivinho. Então eu fui copiar e colar, tá? Para não digitar, fui copiar e colar. Aí vou colar aqui, ó, no final do arquivo, desce tudo. E aqui é o nome da pasta que eu vou compartilhar, ó, tá vendo a pasta? Home rede. Então dentro da pasta Home eu vou criar uma pasta rede e eu vou dar acesso total a essa pasta rede. Lá eu crio outras pastas. Tá? Então vou lá achar a pasta Home. A pasta Home já nasce na instalação do livro. Olha lá, não existe. Então eu vou criar aqui, ó, novo diretório rede. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse aqui, eu tenho que mudar, porque eu tenho que colocar a permissão total. Nesse caso meu, né? Mudar a permissão total. Dependendo a pasta, dependendo do usuário, eu poderia limitar. Então aqui eu dei acesso total, que é 777. Como é que eu testo isso? De forma, primeiro eu preciso resetar o servidor para que ele pegue a configuração do Samba e das portas do compartilhamento, tá? Então tá vendo aqui, ó, já está compartilhado, ó, essa pasta aqui. Você digitar o IP, lá ele aparece o nome da pasta compartilhada, que é aquele que nós colocamos, tá? Se eu quisesse colocar outro nome, ao invés de compartilhada, eu entraria lá na alteração, ó, vai lá no final, colocaria outro nome aqui, ó. Tá? Vamos dizer, uma outra pasta eu quero pôr outro nome. Poderia fazer isso. O nome que você coloca aqui é o nome que ele exibe lá. Tá? Simples assim. Então, esse aqui é o fim da instalação. Muito obrigado.